Existe um detalhe nessa história que passou despercebido pela maioria, e é exatamente isso que está mudando o rumo de tudo agora. Enquanto muita gente olha apenas para manchetes rápidas, um movimento silencioso aconteceu nos bastidores, se pode redefinir completamente a situação de Jair Bolsonaro. Uma lista divulgada, documentos médicos enviados, decisões estratégicas sendo tomadas longe dos holofotes. Mas a pergunta é, por que isso veio à tona justamente agora? O que parece apenas um relatório de saúde esconde um jogo muito maior, envolvendo tempo, narrativa e pressão institucional. Cada informação apresentada carrega um peso que vai além do aspecto clínico, porque toca diretamente no futuro jurídico e político do ex-presidente. Não se trata só de doenças, cirurgias ou laudos, mas de como esses elementos estão sendo usados dentro de uma estratégia cuidadosamente calculada. E antes que alguém tire conclusões precipitadas, é preciso entender o contexto completo, o encadeamento dos fatos e o que foi autorizado, e principalmente o que foi negado. Se você continuar comigo até o final, vai perceber por que esse episódio está sendo interpretado de forma superficial por muitos, e porque os próximos dias podem revelar consequências que quase ninguém está antecipando agora. A partir desse ponto, a narrativa ganha camadas que poucos estão conectando corretamente. A divulgação da lista de comorbidades não surge como um simples ato de transparência, mas como parte de uma construção estratégica cuidadosamente posicionada no tempo. Refluxo severo, hipertensão, doença cardíaca, estenose de carótidas, apneia do sono, histórico de câncer de pele e agora um pós-operatório delicado após uma cirurgia extensa realizada em pleno feriado nacional. Cada elemento foi apresentado de forma objetiva, quase técnica, mas o impacto real está no conjunto, não em uma condição isolada. Enquanto o público debate se o quadro é grave ou não, o foco real está em como essas informações dialogam diretamente com o pedido de prisão domiciliar apresentado ao STF. A autorização para a cirurgia, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, resolve apenas uma parte do problema, mas deixa em aberto a questão central. Até que ponto o estado clínico permite o cumprimento de uma pena longa em regime fechado? É nesse espaço de indefinição que a estratégia atua, criando pressão silenciosa, gerando debate público e deslocando a atenção do julgamento em si para as condições humanas e físicas do réu. E quanto mais o tempo avança, mais esse cenário se torna sensível, complexo, impossível de ser tratado como algo simples ou linear. O pós-operatório adiciona um novo elemento a essa equação já complexa. Internado desde o dia 24, Jair Bolsonaro passa por um processo de recuperação que envolve fisioterapia, controle rigoroso da dor, prevenção de trombose e ajustes medicamentosos constantes, inclusive para conter soluços persistentes e crise de refluxo. O boletim médico deixa claro que não há previsão imediata de novos exames, mas estabelece um período estimado de internação entre 5 e 7 dias, o que, por si só, mantém o cenário em suspensão. Cada atualização clínica passa a ter duplo significado, um técnico, voltado à saúde do paciente, e outro institucional, observado atentamente por juristas, ministros e pela própria opinião pública. A assinatura de médicos renomados no laudo reforça o peso formal dos documentos encaminhados ao Supremo, enquanto a defesa sustenta que esse conjunto clínico inviabiliza o cumprimento de uma pena extensa em regime fechado. Ao mesmo tempo, a ausência de uma decisão favorável à prisão domiciliar mantém o impasse vivo, prolongando a expectativa e a tensão. O que se constrói aqui não é apenas um acompanhamento médico, mas uma narrativa contínua, onde cada dia de internação, cada boletim divulgado e cada silêncio institucional passam a funcionar como peças de um tabuleiro muito maior, cujo desfecho ainda permanece indefinido. Nesse ponto, o que realmente sustenta a tensão não é mais a cirurgia em si, mas o que ela representa dentro do cenário jurídico e político. A defesa insiste que não se trata de um evento pontual, mas de um histórico acumulado de condições clínicas que se agravaram ao longo do tempo, agora documentadas e formalmente apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, a decisão de autorizar apenas o procedimento médico, sem qualquer flexibilização do regime de pena, envia um recado claro de que saúde e responsabilidade penal estão sendo analisadas como campos separados. Esse contraste mantém o caso em estado permanente de tensão, porque nenhum dos lados obteve uma vitória completa. Para o público, a sensação é de que algo ainda está por vir, uma definição que não pode mais ser adiada por muito tempo.
A cada dia sem decisão definitiva, cresce a percepção de que o debate deixou de ser apenas técnico e passou a ocupar um espaço simbólico maior, onde se discute limites, precedentes até o impacto de futuras decisões semelhantes. É justamente essa indefinição que alimenta o interesse contínuo, porque não existe encerramento, apenas a promessa de um desfecho que pode alterar não só a situação de Jair Bolsonaro, mas também a forma como casos semelhantes serão tratados daqui para frente. O que poucos percebem é que, a partir daqui, cada movimento passa a ser observado como um sinal antecipado de decisão. A avaliação médica prevista para os próximos dias, especialmente sobre a necessidade de um procedimento específico para conter os soluços persistentes, pode se tornar mais relevante do que aparenta. Não pelo sintoma em si, mas pelo que ele representa dentro do quadro geral apresentado pela defesa, a ideia de um organismo fragilizado, dependente de acompanhamento constante e de intervenções médicas sucessivas. Ao mesmo tempo, o silêncio institucional do Supremo mantém um ambiente carregado de expectativa, porque não há negativa definitiva nem concessão parcial além da cirurgia já autorizada. Esse intervalo cria espaço para interpretações, especulações e disputas narrativas, onde cada lado tenta ocupar o centro do debate público. Enquanto parte da sociedade enxerga apenas um processo judicial em curso, outra parte percebe um teste de limites, um precedente sendo desenhado passo a passo. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre um ex-presidente hospitalizado e passa a simbolizar algo maior. Até onde vai a rigidez da lei quando confrontada com condições humanas complexas, e como decisões tomadas agora podem ecoar muito além deste caso específico. Nada está encerrado, tudo está apenas começando a se definir. Cada informação revelada até aqui aponta para um desfecho que ainda não foi oficialmente escrito. O silêncio das decisões pesa tanto quanto qualquer laudo divulgado. O caso ultrapassou o campo médico e entrou definitivamente no território dos precedentes históricos. O que está em jogo não é apenas uma situação individual, mas o impacto que essa escolha pode gerar no futuro. Quando a justiça demora, ela também comunica. Quando autoriza parcialmente, ela sinaliza limites. Cada dia de internação acrescenta uma nova camada a esse cenário complexo. Cada boletim médico sustenta ou enfraquece narrativas em disputa. A ausência de uma decisão final mantém o país em estado de expectativa contínua. Não há vencedores claros até aqui, apenas movimentos calculados. A próxima avaliação pode ser decisiva ou prolongar ainda mais o impasse. O tempo virou um fator central dessa história. O que parecia simples se revelou profundamente estratégico. O que parecia técnico se tornou simbólico. O público agora observa, interpreta e antecipa. E é exatamente por isso que acompanhar os próximos capítulos é essencial. Nada do que foi construído aqui se perde, tudo se conecta. Se você quer continuar entendendo além das manchetes, esse espaço é para você. Obrigado por permanecer até o final. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e não ficar de fora do que ainda está por vir.